O poder do presidente francês Emmanuel Macron está novamente em crise. O parlamento da França destituiu o governo de Macron. Foram 364 votos contrários e 194 favoráveis. Assim, o parlamento francês expressou seu voto de desconfiança ao gabinete do primeiro-ministro François Bayrou. Seu gabinete caiu por causa da questão da dívida e da austeridade rigorosa, justamente às vésperas do outono, quando é hora de aprovar o novo orçamento do país. O que isso significa na prática? O país está sem um piloto político para o orçamento de 2026 e os mercados já estão mentalmente aumentando a taxa de juros dos empréstimos. O presidente Emmanuel Macron declarou que nos próximos dias anunciará o nome do novo primeiro-ministro. O Le Monde registra o momento. Pela primeira vez na história da Quinta República, o governo cai em um voto de confiança. Isso se traduz de forma muito simples. Macron não tem uma base estável. A oposição tem um único motivo hostil: derrubar Macron a qualquer custo, mesmo que isso prejudique o Estado. François Bayrou, ao sair, lançou uma frase no plenário do parlamento, cito: "Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de anular a realidade." E a realidade é 114% de dívida em relação ao produto interno bruto déficit, acima das normas da União Europeia, e o serviço da dívida consumindo cada vez mais dinheiro do orçamento. Por que o governo? O governo foi derrubado justamente agora porque esse governo estava cortando o orçamento de forma dolorosa. E agora Marine Le Pen entra em cena prometendo salvar a França. Meu nome é Alexei Pet, hoje é 9 de setembro, vamos discutir isso juntos. Em particular, porque mais um governo nomeado por Macron está renunciando, como a oposição está aproveitando essa situação e por que isso é perigoso para a Ucrânia. Vamos analisar tudo isso neste episódio. Antes de começarmos, vamos começar. Neste canal do YouTube, diariamente são publicados vídeos analíticos de notícias para mantê-lo atualizado sobre todas as novidades. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe seu like neste vídeo. Então, o Financial Times, em sua análise, explica a essência de como exatamente o governo de Bayrou cortou o orçamento, motivo pelo qual hoje foi declarado um voto de desconfiança contra ele no parlamento da França. Corte no orçamento de cerca de 40%, ou seja, 4 bilhões de euros, cancelamento de 2 feriados, novo imposto para parte dos aposentados franceses e congelamento de despesas não obrigatórias. Essa foi uma medida forçada, mas é um golpe nos hábitos e nos bolsos, que une os opositores de Macron desde a esquerda até a extrema-direita. Marine Le Pen, aquela mesma amiga de Vladimir Putin, agora está unindo os opositores e exigindo a dissolução da Assembleia e eleições antecipadas. Jean-Luc Mélenchon também comemora a queda do governo e a economia e grita que, se fosse com ele, ninguém economizaria nada. Mas ele não diz de onde tiraria o dinheiro, só afirma: "Eu jamais permitiria cortes no nosso orçamento." Em resumo, qualquer primeiro-ministro da França que assumir amanhã proporá as mesmas decisões econômicas impopulares, pois não terá outra opção. A conclusão reflete o orçamento da França, mas a oposição só buscou motivo para derrubar mais um governo de Macron. Falando em fatos secos, eles são os seguintes: a dívida da França é cerca de 114% do produto interno bruto do país e o custo do serviço da dívida pública está aumentando. O parlamento está dividido em partidos incapazes de chegar a um acordo, o que gera uma catástrofe. Isso explica por que os mercados estão nervosos, não pelo sobrenome do primeiro-ministro, mas pelo calendário, orçamento e classificações. Quanto mais Paris atrasar a aprovação do orçamento de 2026 mais caro, ficará o dinheiro emprestado ao governo, empresas e hipotecas. Agora, qual é o significado desse evento para a Europa e para nós? A França, junto com a Alemanha, é o núcleo da União Europeia. E quando o controle do dinheiro quebra em Paris, o Banco Central Europeu, houve um barulho extra. Os spreads se espalham, os investimentos de longo prazo, claro, são imediatamente adiados. Todos observam atentamente as decisões a serem tomadas. Os protestos na França são quase inevitáveis e os sindicatos já ameaçam com um outono quente. A oposição, com Le Pen e Mélenchon, certamente aproveitará para liderar os protestos em defesa dos franceses comuns. Assim que surgem protestos,
os mercados também começam a ficar agitados e todos os investidores passam a observar a situação com muito cuidado. Para a Ucrânia, isso também é um fator prático, porque qualquer grande pacote de defesa da União Europeia, onde Paris é fundamental, vai demorar mais para ser aprovado e com muito mais barganha política. E aqui, a grande amiga de Putin, Marine Le Pen, pode nos prestar um desserviço muito ruim. Se ela levantar protestos na França, o envio de ajuda para a Ucrânia pode desacelerar bastante. Como em Paris simplesmente não haverá ninguém para tomar decisões sem um novo governo, ninguém poderá assinar aquele cheque. Emmanuel Macron tem aqui duas opções ruins, realmente duas opções, e ambas são ruins. A primeira é nomear um primeiro-ministro de compromisso, fazendo uma ponte com os socialistas. Isso dá chances de aprovar essa austeridade mais branda, ou seja, cortar menos de imediato, espalhar mais ao longo de 2 anos, mas o essencial continua o mesmo. Ainda será preciso economizar. Talvez não agora, mas mais tarde. Isso seria apenas adiar o problema? Isso não muda essa da essência, mas os socialistas podem tirar proveito disso para conseguir mais poder. Mas essa estrutura prejudicará a popularidade da esquerda e da direita. Nenhum dos lados aceitará totalmente o compromisso de Macron, então ele perderá de qualquer forma. A segunda opção também é ruim, é apertar o cinto. Ainda assim, cortar o orçamento de forma drástica, nomear um novo governo e, como consequência, enfrentar a pressão das ruas com protestos. E então, os mercados colocam sobre a França o rótulo de instável, e qualquer decisão de rating faz o país enfrentar taxas de juros mais altas. Isso novamente gera novos problemas para a economia. No Palácio do Eliseu, afirmam que aceitarão a renúncia em 9 de setembro e anunciarão o novo primeiro-ministro nos próximos dias. Ou seja, esta semana é uma janela crítica agora. Durante esta semana, Macron precisa encontrar um candidato que consiga apoio no parlamento dividido. Os primeiros da direita não vão votar em ninguém, pois querem uma nova eleição. Além disso, eles já estão convocando as pessoas para protestar nas ruas, e nós sabemos como esses protestos costumam ser na França. E tem mais um detalhe sutil que não pode ser ignorado. O Financial Times lembra que a raiz da atual fraqueza do governo está nas eleições parlamentares do ano passado, que deram à França uma assembleia dividida, ou seja, um parlamento sem maioria funcional. Ou seja, não foi culpa do Bayrou, desculpe. O próprio sistema não permite que ninguém consiga sem acordos políticos. E acordos custam dinheiro e tempo. E nesse modo, qualquer tentativa de colocar ordem nas finanças se transforma em um alto sacrifício político. Bem, ou seja, o governo Bayrou realmente queria cortar o orçamento porque era preciso economizar. Há enormes problemas com o orçamento. E todos os especialistas dizem em uma só voz: não importa quem será o primeiro-ministro amanhã, qualquer um terá que cortar o orçamento, qualquer um terá que fazer isso. Como você entende, quando essa esquerda corta o orçamento, a direita critica e promete soluções. O oposto ocorre. Se a direita corta, a esquerda critica e ganha pontos políticos. Por isso, a conclusão é simples. Um novo sobrenome para o primeiro-ministro da França não vai resolver nada sem responder a duas perguntas. Afinal, onde cortar dezenas de bilhões de euros e quem vai votar a favor disso? E se não houver respostas? Na próxima semana, a França terá um outono caro, mercados nervosos e negociações difíceis em Bruxelas sobre o orçamento. Lá vai desde a defesa até a energia. Para o espectador fora da França, isso, não é algum tipo de drama local. Esse é o preço do dinheiro na Europa neste inverno e a velocidade das decisões sobre a Ucrânia. Um colapso de poder na França seria uma péssima notícia para nós. Por isso vou colocar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.